Existe uma noite na história que define o destino de milhões. Uma noite de terror, culpa e desespero. Uma noite em que um homem sozinho esperava pelo amanhecer, porque ele sabia que ao nascer do sol, um exército de 400 homens, liderado pelo irmão que ele traiu, viria para matá-lo. Mas o exército de seu irmão não foi a primeira coisa que ele encontrou. Algo mais o encontrou na escuridão. Esta é a história da luta mais estranha e aterrorizante da Bíblia, o confronto no Jaboque. Uma luta que não foi apenas física, mas uma batalha pela alma de um homem e o nascimento de uma nação. Para entender a noite, você precisa entender a vida. Jacó. Seu nome significava o enganador, o suplantador. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, como se já tentasse puxá-lo para trás. E ele fez jus ao nome. Ele era o mestre da manipulação. Ele viu a fraqueza de seu irmão, a fome impulsiva, e a explorou. Ele comprou a primogenitura de Esaú, o futuro de uma linhagem, pelo preço de um prato de sopa. Mas o prato de sopa não era nada. O verdadeiro golpe, a traição que envenenou a família, foi a bênção. Seu pai, Isaque, estava velho, cego e pronto para abençoar o primogênito, Esaú. E Rebeca, a mãe, arquiteta a conspiração. Ela veste Jacó com as roupas de Esaú, cobre seus braços com peles de cabra para simular os pelos do irmão. E o enganador entra no quarto do pai. O velho cego desconfia. A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Pausa. E Jacó mente. Ele rouba a bênção patriarcal. Quando Esaú retorna e descobre o roubo, ele solta um grito de angústia que ecoa por gerações. E ele faz um juramento. Os dias de luto por meu pai estão perto. Então, matarei a meu irmão Jacó. Jacó, o enganador, agora é um fugitivo. Ele corre. 20 anos se passam. 20 anos em que o enganador é enganado por seu tio, Labão. 20 anos de trabalho duro, exílio e medo. Jacó constrói uma família, acumula riqueza. Mas a culpa nunca o deixou. Finalmente, Deus o chama de volta. Jacó, agora um patriarca, decide enfrentar seu passado. Ele envia mensageiros a Esaú, tentando ser diplomático. E os mensageiros voltam com a notícia mais aterrorizante possível. Vimos teu irmão Esaú, e ele vem ao teu encontro, com 400 homens. 400 homens. Em 20 anos, Esaú se tornou um chefe guerreiro. Você não leva 400 homens para dar um abraço. Você leva 400 homens para um massacre. O juramento de morte de Esaú ainda estava de pé. O pânico toma conta. E o velho Jacó, o enganador, entra em ação. Ele bola um plano. Ele divide sua família em 2 grupos. Se Esaú atacar um, o outro talvez escape. E ele envia onda após onda de presentes, cabras, ovelhas, camelos, para tentar aplacar a ira de seu irmão. É noite, a noite antes do encontro. O último obstáculo é o riacho do Jaboque. Jacó, em seu último ato de manipulação e medo, envia todos para o outro lado. Seus servos, seus filhos, suas esposas, mas ele fica para trás, sozinho, na escuridão. Ele enviou suas defesas, seus presentes, sua família. Agora não há mais truques, não há mais peles de cabra. É apenas Jacó, sua culpa e a espera pelo amanhecer. E então, Gênesis 32 diz: E ficou Jacó só, e lutou com ele um homem, até o romper do dia. Não foi uma luta curta, foi a noite inteira. Quem era esse homem? Um ladrão? Um demônio? Era o próprio Esaú em um ataque surpresa? Jacó não sabe. Ele só sabe que está lutando por sua vida. A luta é um impasse. Jacó, o enganador, é teimoso. Ele se recusa a cair. O homem vê que o amanhecer está chegando. O mesmo amanhecer que trará os 400 soldados de Esaú. E ele precisa terminar a luta. A pergunta que ecoa há 4.000 anos. Quem era esse assaltante noturno? A Bíblia nos dá pistas conflitantes e fascinantes.
Era um anjo. O profeta Oséias, capítulo 12, diz que Jacó, como príncipe, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Isso sugere um ser angelical, talvez o anjo de Peniel, o anjo da face. 2. Era o próprio Jacó. Uma interpretação psicológica de que naquela noite de terror, Jacó estava, na verdade, lutando contra si mesmo, lutando contra sua culpa, seu passado, seu medo, seu eu enganador. Ele estava lutando contra Jacó. 3. Era o próprio Deus. Uma teofania, uma manifestação física de Deus. Muitos teólogos acreditam que era uma cristofania, uma aparição de Jesus antes de Belém. Por quê? Pelo que o próprio Jacó diz depois da luta. Mas isso levanta o mistério central. Se era Deus, por que a luta durou a noite inteira? Por que Gênesis diz que o homem via que não prevalecia contra ele? Pausa. A resposta é o segredo do roteiro. Deus não estava tentando vencer Jacó. Ele estava esperando Jacó se render. A noite inteira, Jacó lutou com sua própria força, seu próprio truque, sua própria teimosia. E Deus permitiu. Até que o homem fez o que poderia ter feito na primeira hora. Ele estendeu a mão e tocou a articulação da coxa de Jacó e a deslocou. A luta física acabou. O enganador, cuja força estava em fugir, agora estava aleijado, quebrado. E é nesse momento de fraqueza total que Jacó finalmente vence. Ele para de lutar e começa a se agarrar. E ele grita: "Eu não te deixarei ir se não me abençoares." O ser divino pergunta: "Qual é o teu nome?" Era uma confissão: "Meu nome é Jacó. Eu sou o enganador." E o homem responde: "Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Pausa. Ele não venceu por sua força, ele venceu por sua persistência em buscar a bênção, mesmo quebrado. O homem abençoa Jacó e desaparece. O sol nasce e Jacó, agora Israel, nomeia aquele lugar de Peniel, porque ele diz: "Eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva." A teoria 3 estava correta. Ele lutou com Deus. E a prova? Ele saiu da luta mancando. Ele nunca mais fugiria de nada. E agora o confronto final. O exército de 400 homens aparece. Jacó, quebrado, manco, vai à frente. Ele não tem mais truques, ele apenas se curva. E Esaú, o homem que ele temia, corre, mas não para matar. Ele corre, abraça o pescoço de Jacó e o beija. E os dois, o enganador e o traído, choram. A guerra que Jacó temia por 20 anos era real. Mas não era contra Esaú, era contra si mesmo e contra Deus. A história de Jaboque é aterrorizante. Ela nos ensina que, às vezes, Deus precisa nos quebrar para poder nos abençoar. Ele precisa deslocar a nossa coxa, a fonte da nossa autoconfiança, para que paremos de fugir e nos agarremos a Ele. A bênção não está na nossa força, está na nossa fraqueza. Se você entende o poder da fraqueza, comente Israel e se inscreva.